Olá! Mais uma sexta-feira especial, mais um programa Elas, claro, e por isso que é especial, porque nós temos a oportunidade de estar mais uma vez gravando um programa contando histórias inspiradoras de mulheres que acreditam em Pontal do Paraná, que acreditam primeiro em si e vão buscar o que amam para fazer. E hoje a gente está no nosso estúdio com a Cris e vocês já vão conhecer quem é essa Cris. Aguarda a nossa vinheta. Voltamos com a nossa conversa de hoje. Estamos com a Cristiane Machoski. Aprendi, viu? Porque a gente só chama a prof de Cris, né? Na academia. Mas hoje nós estamos aqui com a professora Cris, personal. É uma mulher que realmente foi buscar se especializar em algumas áreas do conhecimento da educação física, né? Cada uma na sua especificidade, mas ela tem algumas coisas bem bacanas para nos contar hoje aqui no programa Elas. E a gente fica muito feliz, Cris, em estar com você hoje. Eu sei dos desafios que é estar aqui, né? Dentro de uma câmera. Muitas delas fogem, não foi diferente com a Cris, mas ela muito prontamente aceitou o convite de estar aqui, contar a sua história e contar um pouquinho da profissão dela e o que a educação física pode fazer muito relacionado à área da saúde, né, e da mobilidade. Isso é muito bacana. Cris, obrigada mais uma vez. Obrigada a você por ter me convidado. Cris, e você já assistiu o programa Ela, você sabe como é que é? Vem sempre de um Era Uma Vez e de uma história. Então eu deixo com você, conta a tua história para nós. Então, eu sou de Irati, né, Paraná mesmo. Tenho 33 anos. Então, eu fiz minha faculdade, né, em Irati, só que com 16 anos eu fui embora para a Itália. A minha família toda de atleta e tudo mais. Terminei o ensino médio e fui para a Itália para jogar. Fiquei 2 anos jogando lá na Itália. Aí nesses 2 anos lá eu machuquei meu joelho, então tem aquela história, um histórico de lesão, né? Em 2 anos eu voltei de férias, eu tinha férias assim 3 meses. Nesses 3 meses eu, do nada assim, eu quis estudar. Daí eu falei pro meu pai, eu quero fazer faculdade aqui, não quero fazer lá, porque lá era diferente, né? Eu tinha que fazer, que nem aqui o nosso ensino médio é 3 anos, né? E lá era 5. Então pra mim cursar uma faculdade, lá eu tinha que fazer mais 2 anos. Aí eu pensei, em mais 2 anos eu prefiro, tipo, ficar no Brasil mesmo, né? Já estaria no 2º ano da faculdade, exatamente. Aí vim pra cá, recebi uma proposta pra ir jogar em Blumenau. Que daí lá eles me davam a faculdade e tudo mais. Fui pra lá, e daí ali eu, tipo assim, acho que meio que perdi aquela vontade, assim, de jogar. Falei, não, agora eu quero me concentrar na faculdade. Aí eu peguei e fiz a faculdade em Brusque. De Blumenau, Brusque ali. Fiz um semestre ali. Aí foi bem naquela época que teve aquela enchente grande lá e tudo mais. Eu peguei um trauma, assim, que daí eu falei, cara, eu vou voltar pra minha cidade. Voltei pra Irati, fiz o vestibular lá e passei no Unicentro. Aí fiz os 4 anos de educação física, só que eu voltei a jogar. Aí eu voltei a jogar mesmo por Irati, né? Fiquei os 4 anos ali, terminei minha faculdade, fui embora para Porto Alegre. Porque o meu irmão, ele é atleta também, né? Ele jogava lá em Porto Alegre. Aí eu fui pra lá para poder ajudar ele, né? Nas coisas dele lá e tudo mais. E fazer minhas especializações. Aí nisso eu fiquei tipo uns 4 anos mais ou menos lá, 4, 5 anos. Nesse meio tempo, eu peguei e fiz minha capacitação e fiz estágio. Tanto que eu fiz o estágio lá em Porto Alegre no Grêmio, que era o treinamento de base, só das criancinhas. Porque assim, o meu intuito mesmo era trabalhar com atletas, quando eu comecei, né, com a educação física e tudo mais. Aí fiz essa capacitação e lá tinha muito idoso na capacitação. Então, assim, foi mudando, sabe, um pouquinho assim a minha visão, porque eu nunca tinha trabalhado com idoso, né?
Aí minha capacitação foi lá em São Paulo. Eu fiquei uma semana lá e tendo aquela experiência assim com eles e tudo mais. Então o que era? Idoso e gente que vinha com lesões. Aí eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero assim trabalhar. Aí eu vim meus pais estavam morando aqui na praia, né? Então essa capacitação eu comecei era tipo assim um período de 6 meses mais ou menos. Eu tinha que fazer toda a parte teórica, né? E depois essa prática. Nesse meio tempo eu ficava Matinhos, Porto Alegre, Matinhos, Porto Alegre. Aí eu voltei a jogar em Paranaguá, que daí eu tenho um professor ali que era conhecido. E o que você jogava, Cris? Vôlei. Vôlei. Já desde aquela época que você tinha 16, que foi pra Itália? Desde os 9 anos eu jogo vôlei. Desde os 9? Desde pequena. Aí dos 9 que eu comecei, daí com 16 que eu fui embora, voltei, continuei jogando, só que faz 2 anos agora que eu parei de jogar. Que daí meu joelho não aguentou mais. Olha só, Cris. E você veja, então, eu ia até te perguntar da onde que vinha essa tua paixão, né, pela questão das lesões, do idoso, né, do trabalho que você faz de reabilitação também, que é bem interessante. Mas agora eu já entendi, então já vem de um histórico muito grande de vida, sempre, né, voltado para o esporte. E foi lá no Grêmio que você teve essa primeira aproximação, lá em São Paulo. Em São Paulo que você teve a primeira aproximação com esse público diferenciado que é o idoso. O idoso e as pessoas com lesões, né? Porque quando eu estava em Porto Alegre era só treinamento, né? Então era só atletas. Aí tanto que eu fiz essa capacitação pensando nisso, pensando no pós do atleta. Só que daí foi uma outra vivência lá que fez eu ver um outro mundo. Olha que bacana. E quem acompanha a Cris nas redes sociais, tudo pode ver esse trabalho que ela faz, principalmente com os idosos, que eu acho muito interessante, né? Às vezes a pessoa acha que vai perder aquela mobilidade. E o quanto que faz de diferença, né, Cris? Faz. É muito interessante. A gente vai perdendo, né, ao longo dos anos, você não se movimenta mais direito. Então, muitos dos idosos ficam sentados só na frente da TV, né, já são aposentados, e isso você vai perdendo toda a tua mobilidade. E são coisas, às vezes, muito simples que podem ser feitas, né, Cris? Exatamente. Tanto que eu tenho, por exemplo, uma experiência com um aluno, ele estava naqueles andador. Nunca foi, tipo assim, uma pessoa ativa, ele sempre foi o sedentário ali. Aí a esposa dele entrou em contato comigo e tal, porque ele não estava mais tendo força para levantar da cadeira. Então pensa, tipo, nem para levantar ali, andando só com o andador ali, se arrastando. Em 3 aulas ele estava andando normal já. Por quê? Porque você já se ativa aquela força dele, né? E faz ele ter mais confiança. E assim fui. É só você ter aquele começo. Porque daí a pessoa acha, não, eu vou ficar só na frente da TV, não preciso me movimentar. Não preciso fazer nada. Só alimentação. Que legal. E Cris, você veja quantos anos de vida essa pessoa conquistou a mais, né? Ele tem 86 anos. Olha que gracinha, bem idosinho já, se veja. E de repente, assim, uma atividade dessa, né, pode fazer diferença por mais anos na vida dele. Qualidade de vida que seja, né? Porque a pessoa tem mobilidade, tem, puxa, saúde. Você não pode ficar dependendo dos outros, né? Você tem que ser uma pessoa independente. Então é isso que o treinamento funcional em si te proporciona, né? Olha que trabalho bacana. E a gente não tinha esse tipo de vivência, né? Há um tempo atrás. Via educação física simplesmente como exercício físico ou jogos, enfim, ou a musculação, ou simplesmente a estética. Sim. E é muito além disso. Acho que o Covid meio que fez a gente abrir um pouquinho mais, né? Exatamente, fez a gente se preocupar em prolongar a nossa vida. Exatamente. E Cris, durante esse processo da tua vida, né, é tão jovem, mas assim, já tão viajada, já morou em tantos lugares, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que passaram na tua vida, ou momentos que foram significativos, né, que você queira agora fazer referência a essas pessoas, a esses momentos. Acho que de principal, assim, é minha família. Porque eles, assim, que toda a vida me apoiaram. Tanto nessas loucuras de ir pra Itália, porque pensa, com 16 anos, né? Minha mãe, nossa, liberou, assim, numa boa. Então, minha família, tipo, até hoje. Meus cursos, meu pai fala às vezes, mas você vai fazer curso de novo? Meu pai, não tem como eu parar, porque é uma coisa que eu sempre gosto, né? De estar, assim, evoluindo. E também o Marcelo, né? Que me deu essa oportunidade. Quem, na verdade, me indicou para o Marcelo foi o Bruno, de Paranaguá, que é um personal bem requisitado.
Bruno Zacarias. Zacarias, algo assim, né? Aí eu falo pra ele, teu sobrenome eu nem sei falar direito também. Mas ele foi, assim, o principal, assim, que indicou. Fez o elo de ligação entre você e a Academia Sport Fitness. Exato. Daí o Marcelo tava precisando, tipo, não precisei nem de entrevista praticamente, né? Ele já, pela questão, né, da indicação, e até hoje daí tô ali. Que bacana você falar isso, porque às vezes, Cris, as pessoas nem sabem que foram importantes em algum momento da tua vida, né? Puxa, às vezes é uma indicação, uma coisa simples que a pessoa fez e ela, né, passa a saber nesse momento que mudou a tua vida, né? Que deu uma oportunidade perto da tua casa, perto da família, né? Então isso é bem interessante. E hoje os pais estão no litoral também, aqui, né? Estão aqui. Olha que legal. Juntou tudo, né? Fiquei com eles aqui. E já fazem quantos anos que você tá pra cá? 5 anos. 5 anos. 5 anos já. Agora chega, né? Nada de Itália, nada de... Não, agora eu vou ficar só aqui, eu acho. Eu acho. Eu acho. Que joia. Cris, eu peço a tua licença agora para o nosso momento de gratidão, né? Agradecer aos nossos apoiadores, aos parceiros do programa Elas, que acreditam no nosso programa e fazem tudo isso aqui acontecer. A nossa gratidão. Agora com a nossa conversa aqui com a Cris que hoje é personal, é também instrutora, né, de educação física na Academia Sport Fitness ali do Marcelo, como ela estava comentando conosco. E Cris, eu gostaria que nesse Direto ao Ponto você contasse um pouquinho especificamente do que é o teu trabalho, tanto na área, né, de personal, seja na academia ou seja individualmente com os teus alunos, e também nessa área que nós mencionamos ali da reabilitação. Eu trabalho então aqui no Marcelo como instrutora, fico na sala de musculação ali instruindo todos os alunos. Então eu fico das 7 da manhã até as 10, então atendo o público geral ali, né? Aí fora isso, os meus personal, tanto a domicílio quanto na academia, o foco mesmo é o treinamento funcional. Então, quando eu falo de treinamento funcional, as pessoas acham que é só tipo aquele peso do corpo, que é aquele circuito e tudo mais, mas não, é o treinamento, é você ter um propósito mesmo, tanto para a questão estética quanto para a qualidade de vida, né? Você tem ter um propósito em si. Então, a reabilitação funcional que puxa também, né? Que é o mesmo treinamento, que a domicílio em si eu puxo mais para a reabilitação. Porque são as pessoas mais debilitadas, né? Eu tenho até, tipo, aluno, assim, que tem necessidades especiais, né? Que treinam só a questão da reabilitação, que não podem vir para academia, né? Então, como o pessoal, até porque ali a gente tem a escada e a pessoa tem uma deficiência, né? Então, eu acabo atendendo sempre a domicílio. E como faz diferença isso, Cris? Você fez eu lembrar de quando o nosso filho, né, o Leonardo, era pequenininho e ele tinha uma profissional como você, que ia em casa fazer todo um trabalho funcional com ele, e faz muita diferença. Ajuda muito, porque não é só o físico, né? Não. É incrível como... E aquele momento, né? É o momento dele, né? É o momento do isso aluno. que eles gostam, né? Tipo, que nem a minha aluna ali. Ela sabe que segunda, quarta e sexta eu atendo ela. Então ela fica sempre pedindo ali, a Cris vem hoje? Porque ela sabe que aquele horário é específico dela. Então toda a atenção vai pra ela ali naquela 1 hora. E é o momentinho deles, né? Aham. Como faz diferença, gente. Cris, e assim, eu queria que você contasse para nós como é que as pessoas fazem para contratar o teu trabalho. Por exemplo, eu tenho alguém que eu preciso, né? Como é que a gente faz para ter acesso a você? Como é que funciona isso? Então, eu tô ali na academia, né? As pessoas podem me encontrar ali,
ou então pelo meu Instagram, que é Cris Machoski, né? Então pode me mandar mensagem, eu respondo todo mundo ali. E para cada aluno paciente, você vai ter um protocolo? Um protocolo individualizado. Sim, aí é 2 dias por semana, é 3 dias por semana, vai depender muito Vai depender muito da disponibilidade, da patologia da pessoa, né? Então por isso que eu digo, é um treinamento bem específico para cada um. Olha, isso é muito jóia. Então, assim, se você ainda não tem um profissional que cuida da tua saúde, que cuida de você, vai aqui a dica, né? Tem a Cris, né, com toda essa expertise de vida, porque é uma vida inteira, né, Cris? Você, desde os 9 anos, esteve na área da saúde e da educação física, sempre se preocupando com isso. Então, sempre tem toda uma bagagem aí para poder contribuir com as pessoas. Sim. Que bom, Cris, obrigada. Obrigada a você. Obrigada por você estar aqui. Mas antes de agradecer, eu preciso pedir uma dica, né? Sim. Não, você está esperando. Eu quero que a Cris deixe para nós uma dica de ouro, né? A dica assim para, seja na tua área, ou seja na área do empreendimento, seja na área da educação física, mas eu quero que você deixe uma dica para nós. Primeiro de tudo, que eu sempre falo para todo mundo, se movimente. Se movimente, beba água, tenha uma boa noite de sono, para assim você ter uma qualidade de vida boa, né? Alimentação, eu digo alimentação, hidratação e descanso é a base. Olha só. E não desistir, né? Você viu? A gente achou que ela ia falar, faça exercício. Não é. Se movimente. É a primeira questão também, e até ela já me falou isso, né? Dormir também faz parte. Exatamente. Né, porque não adianta você treinar, tipo, muito bem e fora da academia você não ter, assim, o protocolo certinho. Que é o sono. O sono, ele é restaurador. Então, se e aí perde tudo que você fez. Né? Exatamente. E água, né? Porque é feito de água. Que legal, olha só. Então, movimente-se. É assim que a gente termina o programa Elas de hoje. Agradeço de coração, Cris, por você estar aqui, por ter aceito o desafio, né? Obrigada. De vir contar um pouquinho de você para todo mundo que nos acompanha aqui no YouTube. Eu fico muito contente em contar a tua história. Gratidão por isso. A nossa gratidão a você que acompanha o programa Elas, está aqui toda semana assistindo, compartilhando os nossos vídeos e não deixe de acreditar no seu potencial e movimentos. Até semana que vem!